E aí galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Essa daqui é a segunda aula do curso básico de SQL Server. Na aula anterior, a gente aprendeu como instalar o SQL na nossa máquina. E a partir dessa videoaula, a gente vai aprender como criar databases, tabelas, store procedures, views, triggers e por aí vai. Após a instalação, quando a gente abrir o SQL Server, a gente abriu na verdade na aula anterior, ele tem que dar mais ou menos essa carinha aqui. Então, para a gente entender, essa descrição aqui é a nossa conexão. Na sua máquina aí, esse nome com certeza vai estar diferente, porque esse aqui é o nome da minha máquina, e aqui talvez esteja igual, mas se estiver diferente também não tem problema. Então essa daqui é a nossa conexão, a gente vai usar bem mais para frente em aulas quando a gente for aprender um pouco de Visual Studio. A gente vai usar essa string aqui de conexão. E aqui é o nosso usuário SA. Aqui, se você criou um usuário diferente, se a gente tivesse criado um outro tipo de usuário, ele estaria aqui o nome desse usuário. Então aqui é o nosso usuário e aqui é a nossa conexão. Aqui do lado esquerdo é onde a gente vai criar a nossa base de dados, as nossas tabelas, enfim, tudo que a gente for criar será criado por aqui. A gente poderia criar também aqui através do menu File. Aqui tem algumas coisas, Edit, Views, né, que são os nossos objetos. Por exemplo, aqui é o nosso Object Explorer. Se a gente fechar, a gente pode exibi-lo novamente por aqui. Então eu não vou me alongar muito, que é para a aula ficar mais dinâmica. E para a gente começar, vamos criar nossa primeira base de dados. Existem duas formas de criar a base de dados: através de uma string SQL ou através da própria ferramenta. Então eu vou mostrar as duas formas. As nossas bases de dados, elas ficarão aqui disponíveis aqui em Database. O SQL Server já traz algumas bases de dados default do sistema, mas essas daqui a gente não vai mexer. Então, para criar uma nova base de dados, a gente vai clicar com direito aqui em Databases e New Database. Nessa caixa que se abriu, a principal opção aqui no momento para a gente será que é o nome da nossa base de dados. Então eu vou colocar aqui estudos. Então ele vai criar um arquivo que vai ser a base de dados propriamente dita, e um arquivo de log, que são os logs da nossa base de dados. Por enquanto eu não vou entrar em detalhes e vamos clicar em OK. Ele já criou a nossa base de dados estudos. E agora uma opção que, quando a gente selecionar estudos, ele já nos permite criar dentro da nossa base de dados estudos alguns objetos, por exemplo, tabelas, views. Aqui em Programmability a gente tem a opção de criar Store Procedures, Functions. Isso aqui a gente vai aprender nas aulas mais adiante. Então a gente criou a base de dados estudos através do assistente do próprio aplicativo. A gente pode criar também através de opção New Query. Aqui, essa New Query, a gente vai usar muito isso daqui, porque todas as instruções SQL são feitas aqui. Mas para a gente criar uma base de dados, a gente tem que selecionar onde ela vai criar. Aqui, quando a gente seleciona a base de dados, ela está na raiz, então é como se estivesse no default. Para a gente criar uma base de dados aqui, a gente tem que selecionar nessa opção aqui, onde a gente vai criar a base de dados. Eu vou criar uma base de dados em master, que é como se fosse a raiz do sistema, no nosso SQL. E a sintaxe é essa: create database, e aqui o nome da nossa base de dados. Eu vou colocar estudos 2. A gente pode clicar no botão execute ou apertar F5. Olha só, a mensagem que apareceu aqui embaixo é que o comando que a gente digitou em cima ele foi executado com sucesso. Porém aqui ela não apareceu, né? E por que ela não apareceu? Porque quando a gente cria por aqui, a gente tem que atualizar aqui. Então, para atualizar é só clicar com direito em refresh. E olha só, a estudos 2 apareceu aqui. Então temos duas bases de dados. Aqui eu poderia criar várias tabelas, aqui várias tabelas, enfim. Como a gente não vai usar esse estudo 2, uma forma de excluir dessa base de dados, ou eu clico com direito em delete, eu posso também
usar a nossa query, que nesse caso é drop, aí database. Drop é o comando que eu vou executar o que eu quero fazer, né? Aqui é o objeto que eu vou executar, o tipo de objeto, no nosso caso uma base de dados, né, uma database, e aqui o nome do objeto. Então aperto o execute, ele deletou com sucesso a nossa tabela. Na verdade aqui ele executou com sucesso esse comando. Aqui é a mesma coisa, para atualizar, um refresh, ele atualizou. Então o próximo passo é criar as nossas tabelas. E as tabelas também tem duas formas de criar. Ou eu clico com o direito e vou em New Table. E aqui ele vai pedir o nome da coluna, o tipo que é esse campo, e aqui se ele aceita nulo ou não. Então essa primeira tabela eu vou fazer dessa forma, usando esse assistente. Na próxima tabela a gente vai fazer através das linhas de comandos SQL. Então primeiro o nome do campo, o tipo de campo eu vou deixar ele como inteiro e vou dizer que eu não quero que ele aceite nulo. Esse campo aqui eu quero que ele seja um campo de autonumeração, então eu quero que ele seja incremental. Então eu tenho que vir aqui embaixo nas opções, procurar essa opção aqui, ó, Identify Specification. Eu vou clicar nesse mais, eu vou abrir. Aqui eu coloquei errado, aqui é int, tá? Int. Isso. Aí ele vai habilitar a opção aqui, ó. Ele vai deixar a gente alterar aqui, ó. Se é um identificador eu vou colocar como yes. Pode clicar duas vezes ou se você vir aqui, ele dá as duas opções. E aqui, ó, essas duas opções é bem interessante. Como que vai ser a incrementação, né? Toda vez que eu adicionar um registro na minha tabela, ele vai adicionar esse número aqui na numeração automática. Então, por exemplo, se estiver no registro 10, ele vai adicionar 1, então vai 11, 12, 13, vai de 1 em 1. E esse Identify Seed é onde começa essa minha numeração. Por exemplo, quando eu criar a tabela, minha tabela vai estar vazia. Quando eu colocar o primeiro registro, ele vai dar uma autonumeração. Então vai ser esse primeiro número aqui. Se eu deixar como 1, ele vai começar do 1. Se eu colocar, por exemplo, 1000, o primeiro número vai ser 1000 e depois 1001, 1002, enfim. Então eu vou deixar como 1 também. Esse campo aqui eu também vou deixar como chave primária. Eu posso clicar com o direito e setar aqui, ó, como primary key. Tranquilo? Então agora vamos criar os nossos outros campos. Eu vou colocar nome. Esse nome eu vou deixar como varchar, ou só char. Char é do tipo caractere e o 10 é quantos caracteres esse campo vai aceitar. Eu vou deixar com 50, então eu vou aceitar nomes de até 50 caracteres. Vou colocar idade. A idade também vai ser um int. Aqui eu vou colocar sexo. Eu vou colocar um char de 1, porque eu só quero M ou F, né, masculino ou feminino. E aqui eu vou colocar estado civil. O estado civil vai ser um int. E esse campo aqui eu vou usar para fazer uma ligação com uma outra tabela através do inner join, que a gente vai aprender mais para frente. Então dessa forma que eu já criei os meus campos e os tipos, né, de cada campo. Então nesse primeiro aqui eu não vou aceitar nulo, até mesmo porque ele é uma autonumeração. E esses outros aqui eu posso aceitar nulo, embora eu não vá fazer isso, mas é a opção que eu estou deixando assim. E vamos salvar a nossa tabela, clicando aqui. Ele vai perguntar o nome da nossa tabela, eu vou colocar como TB clientes e darei um OK. Pronto, ele já salvou a nossa tabela. Se a gente abrir aqui, ele já está salvo, ó, dbo.tb clientes. Eu vou fechar aqui que a gente não vai mais usar esse aqui. Então a nossa tabela já está criada. Para a gente saber o que tem dentro dessa tabela, o comando que a gente usa é o select. Select asterisco. O asterisco é para pegar todos os campos da tabela. From
e o nome da tabela, TB clientes. A gente pode executar. Olha só, aqui deu esse erro. Por quê? Porque aqui, ó, é aonde eu estou executando essa instrução SQL aqui. Então estou mandando dar um select from TB clients em master. Só que eu criei a minha tabela na base de dados estudos. Então o que eu tenho que fazer aqui? Mudar para estudos. Aí sim, na hora que eu executar, ele vai dar os campos que eu criei. Como a gente não tem campo, dado nenhum, então parece somente isso. Então nossa tabela já foi criada. Uma outra forma de criar uma tabela é através de uma instrução SQL, que a gente vai fazer agora. Já temos a tabela clientes, vamos criar uma tabela de estado civil. Usamos a sintaxe create table, aí o nome da tabela, estado civil, e agora sim, abrimos parênteses, eu já vou fechar o parênteses. Aqui eu vou dar alguns enters para ficar um espaço mais visível, e ela executa do mesmo jeito, tá? Se eu escrever numa linha só ou dessa forma. Então vamos criar os nossos campos. O primeiro campo vai ser código estado civil. Esse campo aqui vai ser um campo inteiro, do tipo inteiro. A gente tem que definir aqui. E vou dar uma vírgula. Vamos dar um enter e aqui eu vou colocar desk estado civil. Esse vai ser do tipo char. Eu vou colocar o tamanho 20. É só isso que eu preciso para criar a minha tabela. Se tivesse outros campos, era só ir digitando um abaixo do outro, sempre separado por vírgula. Aqui eu posso colocar not null, que eu não quero nulo. Posso colocar, lembra da autonumeração? Identity. Aí aqui aquele 1, que é o quanto vai ser o nosso incremento e em onde ele vai começar. Então a gente define aqui também, pode definir aqui. No nosso caso não iremos definir. E aqui está criado a nossa tabela. Na verdade aqui está criada a nossa sintaxe, né, nossa instrução SQL, então vamos executar. Então, importante, quando eu executar aqui eu tenho que selecionar onde eu quero que ela seja criada, em qual banco de dados. Sempre é bom deixar aqui. Uma forma da gente se prevenir contra isso é colocar aqui, ó, use e o nome da nossa base de dados. Então dessa forma a gente sempre vai forçar a ser criado aqui. Então a gente dá um execute e olha só, comandos completados com sucesso. Ela já está criada aqui. Como a gente criou através de linha de código, a gente tem que clicar com o direito e dar um refresh. Olha só, ela criou aqui tabela estado civil. E se a gente vir em design, vai ver que a gente criou como int e o char 20 dessa mesma forma. Um comando também que a gente pode usar, eu vou criar aqui o estado civil 2, que se a gente quisesse deletar essa tabela, vou dar no execute, ele criou uma outra aqui, ó, refresh, opa, em tabelas, ele criou o estado civil 2. A gente pode querer excluir, a gente pode vir clicar com o direito em delete, ou da mesma forma que a gente deletou a base de dados naquele exemplo, a gente pode colocar delete table, e a gente não precisa colocar essas opções, só isso daqui. Ou eu falei delete, não, é drop, né? Drop table. E ó, comandos completados com sucesso. Vamos atualizar e excluiu a nossa tabela. Então galera, esse foi o início, né, das nossas instruções SQL. Então vocês treinem um pouquinho aí de incluir e excluir tabela. Na próxima videoaula já, na verdade, eu vou mostrar um pouquinho do select, do insert, do update e do delete, que são os campos, né, ou são os dados das nossas tabelas. A gente vai manipular esses dados. Eu espero que essa explicação tenha ficado clara e que o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de assinar o nosso canal. E também, se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima!